Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode pensar em inglês em 7 passos simples. Então se você sente dificuldade, na hora que eu vou falar, eu fico pensando em português, aí eu tenho que traduzir a frase, isso me dá um desgaste mental, é difícil para mim fazer dessa forma, eu gostaria de pensar em inglês. Assim eu já penso e falo automaticamente, tanto para escrever quanto para falar em inglês. Eu vou te mostrar em 7 passos simples como você pode fazer isso. Eu separei uma introdução interessante para vocês entenderem um pouco mais sobre esse assunto, porque eu sempre tive essa dúvida também, quando eu comecei a estudar inglês. Se em algum momento eu iria tirar esse processo de pensar em uma frase em português, traduzir ela e sim falar ela em inglês, e se em algum momento tudo isso iria se tornar automático. E dentro desse período, por exemplo, eu comecei a aprender muito mais sobre aprendizagem de línguas. Então eu entendi como esse processo funciona e eu vou explicar ele para você aqui. Mas uma coisa que vocês precisam ter em mente é que não acontece do nada. Então não é, por exemplo, eu não penso em inglês agora e eu vou treinando, 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 de repente, como mágica, em um passe de uma noite para outra, eu começo a pensar em inglês. Você começa pensando em inglês de forma automática, com assuntos simples, e esses assuntos vão evoluindo, a complexidade das frases também, mas cada vez mais você vai se acostumando com pensar em inglês, só muda o nível de pensamento que você tem em inglês. Uma vez eu conversei com um britânico, eu morei na Irlanda um tempo, e eu conversei com ele, ele era da Inglaterra, e ele falou sobre a história do pai dele. O pai dele começou a aprender espanhol, e aí ele comentou isso comigo, né, que o pai dele começou em um momento a treinar todos os dias, em um período da vida dele ali. Ele estava estudando espanhol, ele falou, agora eu vou me dedicar mesmo. Ele começou a estudar espanhol todos os dias, e eram várias horas por dia. Ele escutava coisas em espanhol, falava coisas em espanhol, anotava frase, era tudo, assim, uma dedicação muito boa pro espanhol. Aí ele falou que em um dia, o pai dele sonhou em espanhol. Aí ele comentou pra ele, né, pro filho dele, eu notei que o meu espanhol assim evoluiu num nível muito grande depois que eu sonhei em espanhol. Não quer dizer que esse é o ponto do tipo eu só vou evoluir depois que eu sonhar em espanhol, mas é uma coisa muito interessante de se pensar. Por quê? Ele estava consumindo tanto a língua que ele chegou a sonhar com ela. Por esse motivo, a língua era natural. Tornar a língua algo natural é um dos principais passos para você conseguir pensar em inglês. Quando você pensa diretamente em inglês, você melhora muita coisa, né? Fluência, velocidade de comunicação, mas o principal tá. Inglês não é algo mais estranho para mim. Eu não preciso pensar na estrutura em português e ficar traduzindo mentalmente. Inglês é algo natural. Como você pode tornar o inglês em algo natural? Eu vou responder isso nessa aula, mas só para você ter isso em mente e ter essa história em mente também. E lembrar que não acontece do nada, é um processo contínuo. O que significa pensar em inglês? Primeiro, a gente tem que entender isso, certo? Pensar em inglês é parar de traduzir mentalmente do português e começar a formar pensamentos diretamente no idioma. Ou seja, você não precisa pensar na frase em português e depois traduzir. Você pensa já em inglês. E eu imagino que se você já estudou inglês há um tempo, você já tem frases que você pensa automaticamente. Por exemplo, How old are you? I am not at home. Se eu pedisse pra você, como que você pede a idade de alguém? How old are you? Mas você pensou literalmente em português para depois traduzir? Porque how old are you não é sequer a tradução exata de quantos anos você tem. Certo? A tradução exata de how old are you é quão velho é você. Você não pensou nisso pra falar how old are you. Você sabe que pra pedir a idade de alguém, você vai falar how old are you. Isso já é automático, certo? Você já está pensando em inglês quando você fala isso. Quando você fala uma frase simples como I am not at home, eu não estou em casa, se ela fosse literalmente, seria eu estou não em casa. Você não pensa literalmente pra falar uma frase dessa. Você pensa em inglês e fala ela, porque você aprendeu dessa forma e você está acostumado, acostumada com a forma com que ela é estruturada. Você já aprendeu assim. O que eu quero dizer é aquilo que eu falei inicialmente. Você não aprende isso de uma hora para outra. E isso não muda do nada. Você simplesmente vai expandindo a quantidade de coisas que se tornam automáticas na hora da sua fala. Algumas já são. Tem vários benefícios, que nem eu falei para vocês. O ponto é que você precisa começar com palavras simples. Se você quer se desenvolver esse pensamento em inglês.
Para quem não sabia dessas expressões, eu tô deduzindo que você está no início da sua aprendizagem do inglês. Você consegue fazer isso de forma muito simples, dessa forma, começando com palavras simples mesmo. Você vai olhando os objetos ao seu redor e o seu objetivo é olhar para o objeto e falar o nome dele automaticamente. Para você não ter que olhar para uma mesa, pensar na palavra mesa em português e depois traduzir para table. Você tem que olhar para uma mesa e já pensar em table. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Comece a fazer isso com os objetos ao seu redor. Ah, mas eu olho para uma mesa de escritório, sei lá, eu olho para uma poltrona, eu não sei como falar poltrona em inglês. Beleza, você vai anotar essa palavra, vai colocar a tradução dela, vai aprender que poltrona é armchair e sempre que você vê uma poltrona, fala armchair. Assim você vai treinar sua mente, um treinamento para começar a pensar em inglês, olhar o nome do objeto e pensar em inglês. Você pode fazer isso de várias formas. Várias formas. Pode ser nomeando mentalmente, que nem eu falei. Você só vai falando o nome das coisas. Você tá no trabalho, vai falando o nome das coisas. E anotando as que você não sabe. Você tá em casa, a mesma ideia. Ou, se você estiver em casa e puder fazer isso, você coloca post-its, né? Que são adesivos. Coloca adesivo nos objetos para quando você olhar para aquele objeto, você olha o adesivo e olha o nome já em inglês. E assim você consegue treinar a sua mente para olhar para o objeto e falar o nome dele também, porque o nome dele tá lá. Isso é uma boa forma. Ou com flashcards. Você pega uma imagem do objeto, você pode fazer isso pelo aplicativo do Anki, por exemplo, e outros pontos, ou anotar no caderno, coloca o nome em inglês e a tradução. Então você olha para o nome em inglês, tenta lembrar o que é, ou olha o nome do objeto e o nome em inglês, e depois vê a tradução do outro lado. É muito possível. Lembre-se de dar um like no vídeo, isso ajuda bastante, tá? O conteúdo que eu separo aqui para vocês. Eu recomendo que vocês comecem com palavras simples. E depois disso, frases simples para o cotidiano. Durante o dia, vão pensando nas coisas que vocês estão fazendo. Estou indo para o trabalho, I'm going to work. Eu preciso comprar algumas coisas no mercado. I need to buy groceries. Que horas são? What time is it? Enquanto você vai fazendo essas atividades diárias, você pensa em inglês nas ações que você está fazendo. Mas eu não sei falar isso, eu não sei falar aquilo. Anota, treina e tenta colocar aquilo na rotina. É óbvio que você não vai saber muita coisa. Talvez você não saiba falar quase nenhuma frase dessas. Com o tempo, você vai se acostumando com elas. O único objetivo que você tem é fazer isso com constância, não parar e tentar cada vez mais utilizar essas frases no dia a dia, até elas se tornarem naturais. Quanto mais elas se tornarem naturais, mais automático vai ser o seu pensamento para você começar a pensar em inglês. E, que nem eu coloquei, você vai ter que pesquisar e anotar no início. Pode ser também, você pode pesquisar, eu coloquei aqui em algum lugar, mas você pode colocar um diário, você pode fazer um diário, escrever sua rotina em inglês. Isso também vai ajudar muito o pensamento em inglês em voz alta ou escrito. Aqui tem um passo 4 que é importante, porque se você está fazendo com palavras simples, se você está fazendo com frases simples do cotidiano, você tenta praticar mentalmente os objetos que você vê, se você tenta falar o que você está fazendo, é óbvio que você vai errar. Agora, o ponto de não ter medo de errar é importante porque se você tiver medo de errar ou vergonha, mesmo que para si mesmo, você não vai conseguir evoluir, porque esse processo ele só acontece com os próprios erros. E depois de você ver o seu erro, você corrigir ele buscando aprender cada vez mais. Então, o primeiro ponto de tudo isso é imaginar os erros como uma oportunidade de aprendizado. Basicamente isso. Ser consistente e praticar todos os dias. Essa é a ideia principal. E depois que você treinar bastante com palavras simples, frases do cotidiano, talvez você já está em um nível em que você já fala assim, não, para mim, palavras simples e frases do cotidiano é tranquilo. O que eu preciso são situações específicas. Beleza. Então, imagina uma situação específica que você gostaria de praticar. Inclusive, acho que eu tenho aqui, eu vou falar um pouco sobre isso no passo 7, mas para você treinar situações específicas e tornar o que você quer falar automático, eu vou até explicar um pouco do ponto 7 agora, é legal você assistir o vídeo da técnica 2x1 que eu tenho aqui no canal, ensinando como você pode treinar a conversação sozinho. Então você pensa uma situação específica, numa viagem, pedindo comida em restaurante, conversando com um amigo em inglês, falar sobre, ou explicar algo no trabalho. Ah, eu trabalho nessa área. Nessa área eu preciso utilizar o inglês para falar sobre isso, para falar sobre aquilo. Ou até mesmo, eu gostaria de trabalhar nessa área e eu precisaria aprender aquilo. Certo? Imagina essa situação.
e pensa como você explicaria o que você tinha que explicar ou responderia certas perguntas. E você pode treinar utilizando a técnica 2x1. Então é uma forma muito legal de você pensar em situações específicas e treinar. Se você não sabe a técnica 2x1, vou deixar o link desse vídeo na descrição e depois no final do vídeo também para você assistir. Expandir para situações específicas e praticar com diálogos internos. Também, por exemplo, falar consigo mesmo enquanto faz as tarefas, fazer perguntas e responder elas em inglês. Uma coisa bem legal, que é interessante, você pode ter um grupo no WhatsApp só com você, onde você tem 10 perguntas lá. E aí, todo dia você vai, abre, olha uma pergunta e fala, como que eu responderia a ela? Coloca o áudio e começa a se gravar respondendo aquela pergunta. Vê como que você, depois você escuta o áudio e vê o que você não conseguiu falar. Fala, não consegui falar isso, isso e isso. Anota, manda no próprio grupo que você tem só com você no WhatsApp, as palavras novas que você aprendeu. E depois, mais tarde, você volta para aquela mesma pergunta e tenta responder ela de novo. Só que agora você tem as palavras novas que você aprendeu. E depois você faz isso. Continua fazendo isso até a sua resposta estiver boa. Você pode fazer isso no dia seguinte ou no mesmo dia. Mas é muito interessante para você evoluir. E outro ponto é que pensar em inglês funciona muito bem para você falar quando você está acostumado com os padrões e estruturas da língua. Por isso, o objetivo principal é consumir conteúdo em inglês diariamente. Assistir filme, série, vídeo em inglês sem legenda, escutar podcast, audiobook, enquanto você tenta pensar o que você está ouvindo. Também, contato diário com o idioma. Se você coloca o celular em inglês, se você coloca... você começa a seguir pessoas lá no Instagram, no YouTube, que falam coisas em inglês, você tá lendo as legendas, você tá vendo os stories, você tá vendo os vídeos, você assiste vídeo no YouTube, você assiste vídeo no Instagram, tá tudo em inglês. Naturalmente, a sua mente se acostuma com a forma com que a língua é estruturada. E isso se torna muito mais fácil na hora que você vai falar, ok? É a mesma coisa que um balde d'água, né? Se você enche esse balde d'água, em algum momento você consegue tirar a água dali. Se você não consome conteúdo em inglês, como que você vai conseguir pensar em inglês e falar inglês automaticamente? Se você não colocou nada para dentro da sua cabeça, nenhuma estrutura, nenhuma palavra nova. Então, isso é muito importante de ser feito. Também eu tenho aqui a checklist da imersão que você pode baixar de graça, tá? Onde você tem uma sequência, um passo a passo completo de tudo que você pode fazer para consumir o inglês no dia a dia. Para você fazer a imersão no inglês. Então, tem na descrição aqui do vídeo a checklist da imersão. Esses são 7 passos principais para você conseguir falar em inglês. Anotem eles, comecem a estruturar eles e assistam o vídeo que eu vou deixar aqui no final, né, desse vídeo aqui, que é ensinando a técnica 2x1 para treinar a conversação sozinho. Qualquer dúvida que vocês tiveram, podem colocar aqui nos comentários que eu vou tirar a dúvida de vocês. Se vocês querem um outro vídeo, por exemplo, pedindo para mim aplicar essas técnicas na prática, coloque aqui nos comentários também que eu posso providenciar esse vídeo. Vejo vocês no próximo.